Olá, leitura do Guia São Miguel. Estamos aqui na trincheira, né? O túnel de pedestres aqui que passa embaixo da BR-277 em São Miguel do Iguaçu. O nosso leitor, o André, nos mandou um vídeo dizendo da situação que está o túnel aqui e que é difícil à noite, falta de iluminação e também reclamando aqui da sujeira. Nós viemos até aqui para constatar e realmente o túnel precisa ser uma manutenção de limpeza e olha só, a fiação foi instalada, mas dá para ver nitidamente que ela acabou sendo roubada. Aqui nós temos o cano quebrado, o fio passa até aqui, ó, mas ela foi roubada, né? Roubaram a iluminação aqui do túnel. E também nós vemos aqui vários atos de vandalismo aqui nessa trincheira de acesso. Nós vamos até a Prefeitura Municipal para conversar com o secretário de Obras. Estamos aqui na Secretaria de Obras, comigo aqui, o secretário de Obras, o Rodrigo Frico. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo certo. Rodrigo, nós estivemos agora naquela trincheira lá embaixo de acesso, né? Aquele túnel de pedestres, digamos assim, e nós recebemos uma reclamação de alguém que utiliza aquele túnel. Nós fomos lá e conferimos realmente. Ali a iluminação é inexistente, né? Por quê? Por causa de vandalismo. O pessoal rouba mesmo, né? E essas trocas, você estava me dizendo que são feitas várias vezes e não soluciona, né, Rodrigo? Isso. A gente sabe que é um problema crônico aí do município, né? Embora seja de responsabilidade do DENIT, a manutenção de toda essa faixa da rodovia, mas a gente trabalha em conjunto porque sabe que eles têm o Brasil inteiro para cuidar. A gente é só o nosso município, então no quintal de casa a gente tem que ajudar aí também. E nós já fizemos várias trocas, né? Várias vezes já queimou tanto o painel ou a fiação, a gente foi lá e arrumou. O que a gente tem percebido que o problema principal é o vandalismo. Então, ele tem um conduíte externo lá em plástico, o pessoal tem quebrado esse conduíte e arranca, puxa o fio na mão e vai embora. Às vezes por questão de 1 metro de fio, danifica toda a estrutura. Então agora a gente está estudando um novo método para inibir essa parte de vandalismo. A gente está estudando de fazer com material mais resistente, fazer esse conduíte fazer com um tubo de ferro, né? Sim. O que vai dificultar essa quebra e esse roubo. E também a luminária, os painéis como tem sido roubado também, provavelmente vamos ter que fazer uma gradezinha nela e fixar sobre o painel. Então o André aí, viu, André? Pode ficar tranquilo, já está sendo resolvido aí, né? Vai, a gente está mexendo com as licitações para resolver isso daí. É um processo demorado, não é uma coisa tão simples, vamos em troca, não, tem que licitar. É que como é um material que a gente não tinha previsão de ter comprado, né? Então não foi feita a licitação para esse tubo galvanizado. E aí teve que ser feita uma licitação à parte para ele, né? Então está sendo feita uma licitação de materiais elétricos. E aí vai entrar junto esse material para poder dar uma solução, esperamos que em definitivo. Tomara que seja assim. Outro problema que está acontecendo aqui, que o Rodrigo estava falando com a gente em off aqui, a questão da iluminação de LED em São Miguel do Iguaçu, que deu um pico de queima aí e o pessoal não está vencendo a troca, né, Rodrigo? Isso. No momento, hoje, a gente sabe que o cenário nosso da iluminação pública está caótico. A gente não esconde, bem transparente você me falar. Hoje está terrível, né? A cidade está com vários pontos no escuro e foi algo que piorou aí recentemente. Então até os meses de julho, né, a gente vinha numa média de substituição constante. E quando chegou em agosto, setembro, esse número aumentou significativamente, fazendo com que a empresa que está contratada para manutenção não desse conta de fazer toda a substituição. Ela era feita geralmente semanalmente, em uma semana se resolvia. Como deu esse pico, a empresa não consegue mais vencer, né? O que está ocasionando essas queimas? Então, nós vamos ter que fazer um estudo mais detalhado. Vamos ter que contratar pessoas capacitadas, né, alguma empresa, para fazer o estudo completo, tanto da luminária que nós adquirimos também por licitação, quanto da rede de energia. Então, é um pouco prematuro falar, mas a gente tem visto que como a quantidade de LED na cidade e a quantidade de LED no interior hoje está equivalente, aproximadamente 1.250 pontos em cada desses espaços,
seria natural que a queima fosse proporcional, que queimasse e estragasse mais ou menos o mesmo tanto. E nós temos percebido que ela está queimando em maior quantidade no interior. Talvez, não pouco cedo falar em números, mas talvez até 4 vezes a mais. A cada uma na cidade, 4 no interior. Se o material é o mesmo, o que muda é a rede da energia, né? A qualidade da energia entregue. Então a gente tem uma suspeita que esse seja o problema, mas para isso a gente vai ter que fazer um estudo mais detalhado para levantar. Existe um estudo que é feito, coloca-se como se fosse tipo um tacógrafo aqui falando, né? Vai colocar esse equipamento na rede da Copel, a qual ela vai registrar por um período, aí 1 semana, 8 dias, vai registrar como que trabalhou essa energia lá. Se ela teve pico, quantidade de pico, qual que foi a oscilação. E com isso a gente vai conseguir identificar se passou, se esses picos excederam a quantidade do que a luminária tem que aguentar, ou se não, se excedeu a luminária que não está aguentando. Então, também a luminária, também a intenção é enviar a luminária para um teste em laboratório, né? Para a gente ter a certeza que o material está dentro do que a gente exigiu na hora da licitação, ou então se o problema está na rede, mas vamos ter que fazer um estudo com mais calma para poder afirmar o problema. O problema que está ocasionando essas queimas aí. Você estava comentando também que vocês estão providenciando agora para fazer um mutirãozão aí para trocar essas lâmpadas queimadas, né? Isso. Fase ainda de... Então, assim, falar um pouquinho em números aqui, até julho a gente teve uma média aproximada de 107 pontos por mês de substituição, entre LED e a lâmpada normal, né? A antiga. A incandescente que se fala. Isso. Chegou agora em agosto, esse número já subiu para 157. E chegou em setembro, ele saltou para 187, se não estou enganado. Dobrando aí. Praticamente dobrou, aí 70% a mais. E como o contrato que nós tínhamos de manutenção, ele é fixo, é um valor fixo para uma troca, uma quantidade do que vem, dos conformes do chamado, né? Só que o que acontece? Mudou esse cenário, né? Quando nós fizemos a licitação para manutenção, tínhamos somente painéis, lâmpadas normais, de vapor de mercúrio, de sódio, né? O que eram lâmpadas bem mais fáceis de ser trocada. A pessoa chegava lá com um veículo, uma picape aí mesmo, uma escadinha, em 10, 15 minutos fazia a substituição. Hoje, para trocar uma lâmpada de LED, ele tem que já ir com um outro veículo mais apropriado, com aquele cesto, né? Porque ele tem que tirar o braço inteiro. Tem que tirar o braço para retirar todo o luminário, passar o cabo novamente e fixar o braço de novo. Então ele leva às vezes até o triplo do tempo, uns 45 minutos aí. Então ficou mais demorado para dar manutenção. Sim. E a lógica seria o quê? Que o LED, uma das propagandas do LED e comprovadas, ele deveria durar mais, a vida útil dura mais. Sim. Deveria durar mais. O que não está sendo uma realidade hoje nossa. Então a lógica seria que ao trocar tudo o painel de LED, seria menor a quantidade de pontos para substituir, embora o ponto demore mais, mas ia ser menor a quantidade. Porém, essa é a realidade que não está acontecendo. Nós vamos investigar o motivo, mas o que está acontecendo hoje é que muitos pontos de LED estão queimando, muito acima do que a gente espera, né? A gente esperava aí algo em torno de 1%, 2% de troca, né? E hoje, de todos os painéis que foi trocado, que já foi substituído de LED, a gente tem um número aí que chega próximo a 20%. Então, do que foi trocado até hoje, 20% já tem que ser substituído, né? Já foi alguma parte trocada e as outras partes é que está queimada e que a gente sabe ainda não trocou. Então, se concentrou nesse o problema. Hoje, a empresa que levaria um certo período para trocar, está levando um período excessivo, bem maior. E aí ela não está conseguindo dar conta, conforme o nosso contrato, né? Não está conseguindo dar conta de substituir dentro desse período de 1 semana que a gente tem em contrato. A gente está aí com pedidos de setembro ainda que não foram atendidos, que vai ser atendido provavelmente agora em novembro, né? Não tem muito o que fazer, você tem que ir conforme a demanda. O Rodrigo estava explicando, a lâmpada é mais fácil, claro, porque isso aqui tem garantia, né, Rodrigo?
E a pessoa tem que tirar todo esse componente aqui, né? Exatamente. Não dá para tirar só essa parte aqui, né? Você tem que tirar todo esse componente do LED e mandar lá. Salvo a exceção de quando o problema é simplesmente aqui no relé fotocélula, né? Esse é tranquilo. Só que dificilmente, que esse daqui veio tudo novo também, né? É poucos os problemas quando é só aqui. A grande maioria está no componente interno da luminária. A lâmpada, aquele sistema antigo, então a gente tem lá a lâmpada, né, lá no bocal, temos o reator que fica no poste, e em cima do reator a fotocélula. Então, basicamente, 3 componentes separados. E nesse daqui todos eles embutidos na luminária, né? Então, a troca, quando é feita, tem que ser feita do componente como um todo. Essas são as substituições, né? A substituição, não, a manutenção. Em questão das substituições, você comentou que já foram feitas 2.500 pontos na cidade, ou seja, 50% basicamente. Isso. Então, o São Miguel, aí, quando nós entramos, ele tinha aproximadamente 5.050 pontos. Já ampliamos um pouco isso, já teve pontos novos instalados. Hoje está na faixa de 2.300 pontos. 5.300? Desculpa, 5.300 pontos. E nós substituímos já 2.500, sendo que aproximado 1.250 no interior, atingindo 100% do interior, e 1.250 pontos na cidade. Tem previsão dos demais? Então, agora a gente vai estar montando uma nova licitação para contratar mais esses 2.800 pontos para substituir. Pouco cedo falar em data, mas a gente espera que dentro de 2 a 3 meses tenhamos o contrato ativo para a empresa poder licitar. E paralelo a isso, então a situação que a gente tem hoje, da manutenção, em conversa com a empresa tem sido parceira, a empresa não abandonou. Ela veio falar com a gente, ela falou: olha, eu não consigo cumprir o contrato. Na verdade não é o contrato, ela veio falar como mudou o objeto do contrato, né? Quando eu assumi o contrato era um tipo de luminária, hoje é outra, eu não consigo atender a exigência de vocês e vamos ter que fazer um distrato aí, né? Vamos ter que encerrar o contrato. E a gente entende que realmente mudou o cenário, né? Então não é justo cobrar da empresa algo que não estava previsto lá. Então a gente também entende essa parte e conseguimos ainda entrar num acordo com a empresa. Ela vai continuar mantendo o contrato por uns 2 meses, imaginamos aí, que é o período necessário de a gente fazer uma nova licitação. Então hoje a gente paga ali aproximadamente 10 mil por mês para a empresa trocar o que vem de chamado. E nós vamos ter que mudar agora por ponto. A empresa vai passar a receber por ponto. Se no mês veio 10 chamados, vai receber 10. Se veio 500, vai receber 500, né? Entendendo que vai ser uma maneira mais justa. Por que já não fizemos isso antes? Porque antes, quando nós assumimos, nós não tínhamos nada do números, né? Não existia um projeto, não existia um controle, não existia nada. Hoje, passado aí praticamente 3 anos de mandato, né, conseguimos ter tudo isso. Então temos um projeto, já tem uma padronização, temos todos os números, né? Então agora está mais fácil de ter esse controle, né, de pagar por ponto. E tem também situações de São Miguel, a extensão é grande, né? A gente sabe que, vamos pegar uma Guanabara, por exemplo, dá 25 quilômetros aqui do centro, né? Então essa é uma situação que a gente tem para contornar também, né? Como está na Ipiranga, exatamente, você vai rodar 40 quilômetros de uma ponta a outra, né? Então tem essa situação também que a gente tem que analisar como fazer para pagar esses pontos mais deslocados, né? Que é justo, a empresa tem que receber a mais do que um ponto aqui dentro da cidade, né? Então a gente vai estar montando uma licitação nova de manutenção. Antes disso, a gente vai fazer uma licitação emergencial, uma dispensa, né? Que como deu esse acúmulo de 2 a 3 meses aí, vai ficar muitos pontos para ser atendido. Então a gente vai ter que fazer uma dispensa, chamar 2, 3 empresas, aí vamos analisar um pouquinho mais com calma agora, para que em questão de 1 mês aí apague o fogo. Substitua, exatamente, trocar todos esses pontos e depois volta ao estaca zero, e aí a empresa que vier assumir novamente, assume com
conforme tem que ser, né? Dentro do padrão, praticamente 100 pontos queimados, substituindo apenas o que vem queimando durante o mês quando ela assumiu o contrato. As pessoas questionam também, secretário, a qualidade deste material, né? Mas a gente está vendo aqui que é uma empresa, Perfect LED, né, que fabrica esse material e que inclusive vai vir aqui em São Miguel para ver esse problema de perto, né? Isso, então assim, da licitação do material, então a gente fez dentro do que a lei permitia, as exigências que a gente poderia pedir, né, normativos e tudo mais. Então nós fizemos a licitação, quem ganhou foi uma empresa de São Paulo, LBL, o nome da empresa, porém ela é só uma vendedora, uma distribuidora, né, a qual ela comprou o produto da Perfect LED. E quando ela mandou o produto, mandou com todos os laudos certinho e passou por uma comissão, né, na licitação nós montamos uma comissão para analisar e atendeu. Então, no papel está tudo ok, a gente sabe que o papel aceita tudo, né? Mas a gente tem visto, quando começou a dar os problemas, a gente entrou em contato com a empresa, ela foi prestativa, ela tem correspondido, ela deixou certo para a semana que vem vai vir um técnico para acompanhar, inclusive vai trazer outros materiais deles para fazer teste também, para ver se talvez o problema está no equipamento deles, né? Então a empresa tem sido prestativa. Nós já tivemos no começo um problema de entrar água também, né? Que ela estava entrando água aqui nesse encaixe entre o relé e a lâmpada, né? Ela estava entrando água aqui nessa pecinha. E ela solucionou. Ela já mandou peças novas. Ela trocou todos os que queimou, que entrou água, inclusive pagando a mão de obra da troca, que é o que nós tínhamos em contrato com eles quando fizemos a licitação, né? Sim. E cumpriram tudo. Então a gente vê que a empresa está sendo prestativa. Não vou poder afirmar somente com o laboratório, que a gente vai fazer também, se a luminária está atendendo tudo ou não. Esperamos que sim, mas quando tivermos esse teste vai poder ser comprovado com certeza. Ela dá uma certa diferença, né, de iluminação, claro, da incandescente para de LED. Em alguns pontos ela vai ficar mais escura, né, secretário? Porque você tem certos watts que diminui, né? É que assim, o que acontece? No cenário anterior, quando a gente assumiu, né, então era bem bagunçado. Tinha rua esporádica com lâmpadas de 400 watts, algumas outras ruas 150, até mesmo 70 watts nas lâmpadas de sódio ou mercúrio. E agora, como a gente fez um projeto, então a gente fez bastante a parte técnica, padronizou-se. Praticamente em toda a cidade, aí a parte dos bairros, interior, ela é de 50 watts de LED. As ruas com um pouco mais de movimento, 100 watts, e as ruas mais movimentadas, 150 watts. Então hoje nós padronizamos para apenas 3 luminárias, né? Passado esse período de trocar todas as luminárias, São Miguel só vai ter 3 potências. E o cenário anterior era uma bagunça. Então a gente sabe que vai ter casos que na frente da casa de uma pessoa poderia existir uma lâmpada de 400 watts e que agora, nesse projeto novo, vai passar a ser 50 watts. Esse é um caso que vai ficar mais fraco. Porém, assim, foi feita uma padronização. A gente não está analisando caso a caso, morador a morador, a gente fez um projeto padronizando a cidade como um todo. Eu afirmo aqui, mais ou menos em números, que em 95% dos casos vai melhorar a qualidade. E talvez uns 5% vai piorar, mas o piorar é relativo, porque na verdade a gente está padronizando. Aqui antes era fora de padrão, não sei qual o motivo, mas na frente de algumas casas você tinha uma iluminação acima da média. O que reflete isso? O consumo, né? Sim. Uma lâmpada de 50 watts é 8 vezes a menos do que uma lâmpada de 400 watts, né? Então, no final do mês tem que pagar a conta de luz, né? Vai dar uma economia para toda a cidade, né? Exatamente. Assim, não é muito, eu não sei se o secretário deve estar a par, sim, claro. A Copel está construindo, retomou as obras da nova subestação, né? Aqui na rua Marechal Cândido Rondon, né? Nós estávamos comentando antes, né, que nós tínhamos um certo padrão naquela subestação antiga e esse padrão agora vai aumentar, né? Isso também vai ajudar a solucionar esse problema, né, secretário? Isso. Então, durante o mandato que a gente está aqui, né,
O nosso prefeito, o Mota, ele entrou em contato com quem ele pôde, né, com diretores da Copel, até mesmo políticos, né, para tentar cobrar um pouco mais da Copel essa situação que vive São Miguel. A própria CISM também já esteve envolvida, já participou através das empresas que exigem que seja uma qualidade de energia melhor. Então, dentro desse mandato, o que a gente passou aqui? Então, teve essa cobrança da Copel, teve a reunião, passamos essa deficiência que existe, e eles explicaram para a gente que então estavam já fazendo essa obra de melhoria, porém na pandemia houve aquele problema de preços de materiais que dobrou e não teve acerto com a empresa que estava fazendo a obra. Por fim, a empresa, até onde a gente sabe, ela abandonou a obra, né? E isso fez com que a Copel também tivesse todo um trabalho legal para retirar essa empresa do contrato e fazer um contrato novo. Então, por fim, agora, acredito eu que nos últimos 3 meses reativaram a obra. Ainda não passa um pouco mais lento do que era antes, né? Mas até então que a gente sabe, tem conversado com eles, está tudo ok, estão fazendo. Com uma previsão de término ali para o final do ano que vem, metade de 2025. Numa situação emergencial também, eles colocaram uma subestação móvel naquela subestação que a gente tem perto do cemitério central aqui, né? Então, ali o que eles passaram em números para a gente, praticamente dobrou a potência que eles tinham, a capacidade que eles tinham para a cidade, né? Colocaram essa subestação móvel, o que dobrou. E eu, pessoalmente, eu posso dizer que há um tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, no meu escritório mesmo, eu tive que pôr um no-break no meu computador, que direto estava fazendo o trabalho e dava um pico de energia e perdia o trabalho. E tive que pôr um no-break porque era frequência essas quedas de energia. E eu percebi que nos últimos 3 anos aí não tem mais dado esses picos, né? Mês passado tivemos um problema aí à noite, né? Mas eu percebi que diminuiu bastante. E a gente espera que agora, com a conclusão dessa nova subestação, consiga zerar esse problema que a gente tem, né? Embora seja um problema da Copel, mas o município está em cobrança com eles para que forneça uma qualidade boa para a gente, né? A pessoa está passando na rua, constatou a lâmpada queimada, faz o quê? Liga? Isso. Hoje a gente tem um canal, acho que todo mundo tem hoje um WhatsApp, né? Sim. Então a gente tem um telefone específico para esse, qualquer hora do dia a pessoa pode estar enviando a mensagem, já tem mensagens automáticas, né? Ela só precisa saber informar certinho a rua e o endereço, né? Porque como uma empresa de fora que presta o serviço, a gente não consegue falar, você tem que trocar lá na frente da casa do fulano, do ciclano, né? Vai saber onde é. O prestador antigo nosso era assim, ele era da cidade, a gente só passava, ele já sabia lá e trocava. Mas hoje não, a gente precisa passar o endereço exato que a pessoa vai pôr no GPS dela e vai chegar lá. E o número do WhatsApp que a gente tem, já aproveitar a oportunidade, então 459-9104-4254. Como eu falei, qualquer hora do dia, qualquer momento, pode entrar em contato que a gente já vai relacionar, já vai para a programação, para troca. Troca embora ter esse problema aí, mas vai ser solucionado. Isso. E por fim, aí também para dar uma notícia boa, que não estamos só em momentos críticos, esse mês aí de outubro, a gente conseguiu fazer uma análise dos estudos do que o LED vai trazer de benefício financeiro para nós, né? Fazendo com que a esperada redução na nossa conta venha, né? Então a gente concluiu os estudos aí agora nesse mês que passou, já passamos para o jurídico, né, um memorando para eles verem toda a legalidade do processo, mas nós vamos estar reduzindo a tarifa, né? Então a gente, um pouco cedo também a falar em números, mas eu acredito que vai reduzir em 50%, né? Então é uma notícia boa que a gente vem dar, né? No meio do caos que a gente está passando, também tem a felicidade. Então a gente espera, se tudo ocorrer conforme planejado, uma redução aí em 50%, né, do valor da tarifa.
E acredito eu que já, ainda se não para esse ano, comecinho do ano que vem, já está em vigor. Esteja em andamento esse discurso. É notícia boa para finalizar bem a nossa entrevista. Finalizar bem. Começamos no caos e terminamos uma notícia boa. Exatamente. Vai sobrar um dinheirinho a mais para comprar uma comida, Tá certo. uma cervejinha, o que for, para melhorar a vida nossa aí. Mais alguma coisa? Deu certo. Secretário, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Aproveitar para agradecer a oportunidade de estar trazendo para a população um pouco do nosso trabalho. Realmente é dificultoso, não é fácil lidar com vários contratos, várias empresas, né? O que a gente quer deixar bem claro que nós não estamos parados, não estamos inertes, né? A gente está tentando fazer. O problema é que dentro de um particular você resolve fácil, né? Pagar um pouco a mais aqui, um pouco a mais ali, você resolve do dia para a noite. Aqui não é assim. A gente não pode sair alterando o contrato, não pode pagar conforme anda as coisas, né? Tem que ser tudo planejado, tudo dentro das normas. E é burocracia mesmo, 2, 3 meses para qualquer licitação, né? Então é o que a gente sofre, mas a gente espera superar logo esse período, né? Como eu falei, até, se Deus quiser, ir até dezembro tá com os contratos em mãos e se o tempo colaborar também com mais um mês aí de contrato, deixar em dia, deixar de novo a cidade iluminada, a cidade bonita na noite também. Sou Cláudio Albano, este é o Guia São Miguel. Guiando você, a notícia.